Olá, crianças. A Tayane está passando aqui hoje para a gente fazer a correção da nossa atividade de produção textual. Mas antes da gente fazer essa correção, tia Tayane vai fazer uma revisãozinha sobre carta. Nesse bimestre, nós aprendemos sobre a carta, certo? Nós vamos ver aqui algumas características que a carta possui e nós vamos ver o tipo de carta, certo? Vamos lá. Nós aprendemos a estrutura da carta, que a carta, ela tem que ter uma estrutura, certo? Vamos lá ver. Ela tem que ter o local e a data, ela tem que ter o nome do destinatário, para quem que eu estou enviando essa carta. Depois, nós precisamos colocar uma saudação. Nós temos o corpo da carta, que é onde nós encontramos o assunto da qual a carta está sendo falada. Temos a despedida, que aqui no caso é muitos beijos, e a assinatura de quem enviou essa carta. Então, essa é uma estrutura de uma carta. Nós aprendemos sobre a carta pessoal. A carta pessoal é um gênero textual que nós utilizamos para falar com os amigos, parentes, uma pessoa que está longe, certo? E ela se caracteriza por uma linguagem informal, que é aquela linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia. E nós também vimos, que é o caso da nossa atividade, a carta do leitor. A carta do leitor, nós vimos que a pessoa envia para um jornal ou uma revista, expressando a sua opinião sobre algo, uma reportagem publicada por esse jornal ou por essa revista, certo? E nós vimos lá na nossa atividade uma questãozinha que estava falando que a carta do leitor ela não estava completa. E nós vimos também no livro de português, quando a gente aprendeu a carta do leitor, que são necessários fazer alguns cortes, que nós chamamos de cortes. Eles retiram algumas partes da carta enviada pelo leitor do jornal, certo? Então, a titia vai ler aqui, ó. Antes de ser publicada, ela passa por uma equipe de revisão, nós chamamos equipe de revisão, na qual vai adaptar o texto, corrigir alguns erros, né? Por esse motivo, não existe um modelo específico para a carta do leitor, né? Uma vez que ela segue o padrão de apresentação e o espaço destinado. Então, às vezes, a pessoa escreve igual a carta pessoal, uma carta maior, falando sobre várias coisas, mas o espaço que o jornal tem para publicar essa carta é um espaço menor. Então, ela precisa, igual a nossa carta que a gente viu, ela teve alguns cortes, né? Então, vale lembrar que a carta do leitor é uma pequena seção do veículo de comunicação. Então, ela é uma comunicação, né? A carta ao leitor, qual o objetivo da carta pessoal? Você conversar com uma pessoa que está longe de você. E qual o objetivo da carta do leitor? Você expressar sua opinião sobre uma matéria que foi publicada por um jornal ou uma revista. Então, a carta do leitor, ela sofre alguns cortes para melhor adaptação, para ser melhor adaptada ao jornal. Então, espero que vocês tenham entendido. Tia Tayane passou aqui, né? Só para dar uma revisadinha. Agora a tia Tayane vai lá naquela atividade. Além de enviar a atividade, né, a correção como a tia Tayane faz, tia Tayane também vai lá na atividade para explicar uma questãozinha número 6, que muitas pessoas tiveram dúvidas, tá bom? Aqui, essa atividade aqui foi a que a tia Tayane enviou para vocês sobre carta ao leitor, né? É uma carta do jornal Diário de Pernambuco, que foi enviada pelo Reinaldo Moreira, certo? Vocês já leram a carta, a tia Tayane vai fazer a correção.
Quem é Reinaldo? Reinaldo é um leitor do jornal. Ele leu o jornal e enviou uma carta para o jornal falando sobre sua opinião, o que ele achava sobre essa reportagem. Para qual jornal? Foi para o Diário Pernambuco. Por que Reinaldo escreveu essa carta? Ele escreveu essa carta para reclamar da situação da praia. Para que servem os títulos da carta? Quando eu leio o título da carta, eu posso saber através desse título, né? No caso do título da carta do leitor, que nós estamos falando aqui da carta do leitor, não é da carta pessoal. Da carta do leitor, quando eu leio o título dessa carta, eu vou saber qual assunto vai falar na carta. O assunto dessa carta é a situação da praia e aqui. Geralmente, os jornais e revistas cortam, como eu já expliquei, as partes das cartas dos leitores. Quais são as partes que estão faltando na carta que você leu? Então, nós vamos ver que está faltando a saudação, a data, a despedida. Além disso, houve um corte de uma parte do texto, pedaço do texto, no caso aqui da carta, tá bom? Espero que vocês tenham relembrado e também entendido o conteúdo e até a próxima. Beijão!